Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? É certo ou é errado julgar as outras pessoas? Muitos olham para o texto que está lá em Mateus capítulo 7 e versículo 1, que diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, e concluem que qualquer tipo de julgamento é errado, e em qualquer situação. Mas será que é isso mesmo que Jesus está ensinando? Será que é isso que ele quer dizer nesse texto? Nós vamos ver a nossa resposta e para isso nós vamos olhar lá para Mateus capítulo 7, dos versículos 1 a 5, que diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Será que todo tipo de julgamento é errado? Meus queridos, a Bíblia exige que o cristão ele realize alguns tipos de julgamento. Em Mateus capítulo 18, de 15 a 17, Jesus afirma ali que o cristão ele deve avaliar um comportamento pecaminoso do meu irmão. Eu tenho que confrontar e disciplinar esse irmão que está em pecado. No caso, obviamente, de não haver arrependimento na sua vida. Em João capítulo 7, versículo 24, nós vemos que os judeus julgaram a Jesus de forma hipócrita. Mas Jesus ele não diz que não se deve julgar, mas ele fala ali que todo julgamento deve ser feito com justiça. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 12 a 13, nós vemos ali o apóstolo Paulo defendendo o julgamento de cristãos que estavam em pecado. E ele mesmo julga e sentencia esse irmão que pecou e não se arrependeu em Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo afirma que os conflitos entre os cristãos deveriam ser julgados por um crente maduro. Então, meus irmãos, isso nos mostra que nem todo tipo de julgamento é errado, como muitas vezes as pessoas pensam. Mas então, sobre o que Jesus está falando em Mateus capítulo 7? Meus irmãos, nós não podemos esquecer do contexto. Em várias ocasiões no Sermão do Monte, Jesus ele está fazendo uma contraposição, um contraste entre a justiça de um cidadão do reino com a justiça dos fariseus e dos escribas e dos mestres da lei. E nós sabemos que uma atitude muito comum nos fariseus e nos escribas era um sentimento de superioridade, eles se achavam mais santos do que o resto do povo. Muitos deles acabavam avaliando e condenando, fazendo um julgamento, portanto, achando que os outros, os do povo, eram pecadores, eram inferiores a ele. Sendo que muitos deles praticavam o mesmo tipo de pecado nos seus corações. Então, meus queridos, sem enxergar isso, ou seja, sem ver que existe uma trave nos olhos deles, eles queriam avaliar a vida dos outros, queriam censurá-los, queriam condená-los nos seus pecados. O que Jesus está criticando aqui, então, meus queridos, não é o julgamento em si, mas é o julgamento hipócrita, no qual alguém condena o seu próximo por alguma coisa que ele mesmo está praticando, sem reconhecer a sua falha, então, e sem buscar mudança na sua própria vida. Então, eu creio que o princípio ele pode ser melhor compreendido aqui por nós numa explicação que o apóstolo Paulo faz. Ele diz lá em Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 3, ele diz o seguinte: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga.
visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? No versículo 2, meus queridos, Jesus então está afirmando que o julgamento que você profere contra alguém, contra eu, que eu profiro contra alguém, nessa forma, ou seja, com hipocrisia, é algo reprovável. E será também o mesmo julgamento que eu vou receber, pois eu pratico as mesmas coisas que eu condeno. Então, meus irmãos, se o julgamento é válido para os outros, também é válido para mim mesmo. E eu vou ser condenado, pois eu pratico as mesmas coisas que eu condeno. Mas algumas pessoas vão dizer que nós não podemos julgar os outros porque todos nós pecamos. Jesus não está exigindo perfeição aqui para nós podermos julgar. Ele apenas deseja que nós confessemos o nosso pecado e nós estejamos constantemente trabalhando para abandonar esse pecado. Se você estiver vivendo dessa forma, então você vai estar apto para julgar o seu irmão. Lembrando que julgar aqui nesse contexto não é acusar e condenar, mas é mostrar o erro e ajudar o meu irmão a se arrepender. Então, meus irmãos, Jesus está nos ensinando que o cidadão do reino ele não deve julgar o seu irmão enquanto ele permanece no pecado sem arrependimento. Então, diante disso, eu quero deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas é: você tem apontado o pecado do seu irmão enquanto você não faz nada com o seu próprio pecado? Segunda pergunta: você aponta o pecado do seu irmão com o objetivo sincero de ajudá-lo ou você deseja apenas condená-lo? Meus irmãos, que Deus nos ajude a lutar contra o pecado nas nossas vidas, para nós estarmos preparados para ajudar os nossos irmãos nas suas lutas. Que Deus o abençoe, meu irmão, e até a próxima.